Em 2023, no final do ano, quando houve o cruzeiro do idiota do Neymar, começamos a escrever o livro amarelo. E eu lá. E no livro amarelo, quem leu aqui o primeiro fascículo do livro amarelo? Esse aqui. Quem leu sabe, aquele foi escrito por mim, tem muito meu estilo de escrita. E eu comento o Brasil através do cruzeiro do Neymar. Porque o cruzeiro do Neymar tinha todos os vícios do Brasil lá. Bet, falta de educação, exposição de corpos femininos como se mulheres fossem animais para reprodução, crime organizado, drogas, falta de confiança, fingição, má cultura. A gente mostrava pelo cruzeiro do Neymar como o nosso país deu errado. E era na mesma semana que os Estados Unidos com Elon Musk estava preparando, né, a nave, a Starship, para ir para Marte, que eles irão. A gente estava no mar, aqui embaixo, com o cruzeiro com as nossas celebridades. É um momento de cada país. E a gente tem que ir lá e falar, deu errado. E ali comecei a falar do Oruan, porque o nível de bizarrice que o nosso país se encontra, ali no começo de 24, talvez alguns de vocês aqui ouviam o Oruan e falavam, ah, legal, ele é diferente. As pessoas estavam ouvindo o filho do Marcinho VP liderar as paradas de sucesso no Spotify, ele tocar em grandes festivais lá em São Paulo, e as pessoas falarem que isso é normal, que é liberdade de expressão. E aí nós ousamos falar, eu quero ele preso, e eu não acho que tem que ter liberdade de expressão para divulgar cartel e crime organizado. E aí uma moça, Amanda Vettorazzo, uma mulher, pegou e mais macha do que todo mundo, protocola um projeto de lei para botar para ferrar esse cara. O que aconteceu? Disso até o Oruan ser preso e depois estar como ele está hoje com pedido de cadeia, foi 1 ano e meio. O Estado brasileiro, simplesmente porque a gente reconheceu o absurdo, começa a se mover. Porque se você não move o Estado, ele se acomoda ao absurdo. Vocês entenderam qual é a lógica? O Estado brasileiro vê a favela e fala, isso aqui é parte do jogo, então eu estou aceitando. O Estado brasileiro vê a corrupção e fala, ah, entendi, eu vou absorver uma parte disso. O Estado brasileiro é preguiçoso. Porque eu volto a colocar, não tem líder. Quando você não tem líder, não tem quem vai dar, cala a boca, vai trabalhar. Eles não sabem o que é certo e errado. E nós apontamos, é errado o filho do Marcinho VP divulgar o Comando Vermelho no Spotify. MC Pose do Rodo e todos os demais. A ponto de começar uma briga do Neymar, porque o Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, que você não pode falar um A que vem um monte de homem bobo, e é a real, um monte de homem bobo. Ai não, do meu Neymar não fala. Então eu não posso falar que todos os parceiros do Neymar são ligados ao PCC? Justamente em Santos, lugar em que o PCC é mais presente, não pode falar isso. Todos os principais amigos dele. E nós normalizamos isso. Que nós temos que aceitar isso. Porque ainda é tabu, tá? Eu falo, mas não vai falar do nosso Ney. Nosso Ney valida crime organizado e ele promove o crime organizado no Brasil através das suas redes sociais, divulgando criminosos lavadores de dinheiro do PCC. Esse é o maior nome brasileiro no mundo. Vocês sabem disso, né? O brasileiro mais famoso que tem é o Neymar. E eis o país que a gente vive, que normalizou isso. O país está doente. É isso. É um país profundamente doente, que só vai se recuperar com uma terapia de choque. Então a primeira terapia que a gente deu foi o do Oruan. Depois veio o Prendeu Matou. Ué, eu não quero reabilitar ninguém. Eu acho que se você botou uma arma na cabeça de uma pessoa e você foi preso, eu não acho que eu tenho que ficar te dando curso de inglês na cadeia. Eu quero que você sofra na cadeia. Eu quero que ele sofra. Não vou torturar ele. Vai comer e vai ficar preso numa cela e nada vai acontecer na vida dele. Por anos, talvez décadas. E aí ele repensa. E se ele sair imaginando que ele vai ser formado na Universidade do Crime? Primeiro que não vai ter mais Universidade do Crime porque a facção que pode pegar ele dentro do presídio vai ser morta. E segundo que quando ele sair e tentar pensar em fazer alguma coisa, a gente já vai estar tão melhor que esse cara vai ser preso ou morto na reincidência dele. Tenho certeza que ele vai se comportar quando sair. Eu não tenho como por que reabilitar ele, porque não existe meios de reabilitar a vítima. Se a vítima morre, eu não reabilito ela. Minha mãe foi alvo de 2 sequestros relâmpago. Nos anos 90, quando São Paulo era uma das 5 cidades mais inseguras do mundo e a cidade mais insegura do Brasil. Ela não sofreu um, ela sofreu 2 sequestros relâmpago. No primeiro ela estava com a minha irmã. E os 2 bandidos, minha irmã tinha 13 anos, faziam piadas de cunho sexual com a minha irmã no carro.
Imagina o terror que as duas passaram. Soltaram elas, levaram o carro, tiraram o dinheiro, soltaram elas. 1 ano e meio depois, minha mãe é assaltada do mesmo jeito e queriam levar meu irmão no mesmo sequestro relâmpago. No caminho, no carro, após sacarem o dinheiro, levarem ela para uma favela, eles avisam para ela: olha, dona, a gente vai ter que desovar você aqui. Desculpa, não é pessoal. E ela ficou o caminho inteiro imaginando que seria morta. Ela não foi morta. Eles largaram ela no meio da rua e foram embora com o carro. Ela corre para um orelhão, meu pai busca ela e nenhum bandido foi pego. Ora, eu não quero reabilitar esses caras. Eu pensei por anos, como uma criança que eu era, que eu só queria que eles morressem. Eu pensei todo tipo de tortura. Eu pensei, e se eu cegasse, deixasse surdo, deixasse mudo, arrancasse os braços, se a pessoa fosse só um cotoco? Eu pensei todas essas coisas em detalhe. Mas eu não pude fazer isso. Minha mãe ficou com muitos traumas. Ela não foi reabilitada desses traumas. Minha irmã ficou com medo. Ela não foi reabilitada do medo. Por que eu vou reabilitar esses caras? Por que a gente precisa se preocupar com a desigualdade social que levou esses homens a fazer isso? Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com a desigualdade social da maioria da favela que não se torna ladrão. Eu estou preocupado com a deles, que é o trabalhador que decidiu não ser bandido. Agora, quando bandido, eu quero que ele morra. Ou que ele fique preso. Eu não quero nada além disso. Eu não quero complicar, galera. Eu não quero levar um terapeuta pra cadeia. Eu não quero levar um poliglota. Eu não quero ensinar a fazer malabarismo na cadeia. Não! Não vai ter aula de programação na cadeia. Vai ter uma cadeia. Vai ter portas e paredes. E um bandejão. Pronto. Não é libertador falar isso? É libertador. Porque tem uma facção aqui que chama Bala na Cara. Bala na Cara. O nome é direto. Não há muitos termos de negociação com o Bala na Cara, né? Eles já apresentam as proposições deles no próprio nome. Olha, é bala na cara. Eu acho que a gente tem que ter a lei de Italião com bala na cara. E abrir os brigadianos aqui poderem se divertir. É isso que nós temos que entregar. Nós temos que entregar para as facções um regime de violência. Olha como é livre falar isso. Porque eu fui estudante de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito da USP. Que, o baluarte dos direitos humanos. Lá saíram todos, que você pode imaginar. Minha faculdade teve 9 presidentes, ministro da Justiça, uma paulada. Tudo que você possa imaginar. Todo mundo veio de lá. Do Xandão a, sei lá, Rui Barbosa. E lá, então, né, direitos, reabilitação e tal. Eu quero que o legado da minha faculdade vá pra puta que pariu. Eu quero que eles se danem. Deu errado o projeto humanista brasileiro. Eu quero entregar uma guerra pro Brasil, derrotar esses caras e a gente ter lei e ordem para que aí sim os direitos humanos sejam respeitados. Só que nós também temos que ser muito duros com a elite. Porque veja, se há alguém que poderia escapar do crime, é alguém que já é rico. Mas o rico brasileiro do alto judiciário, o rico brasileiro do grande empresariado, o político, ele escolhe quase como esporte roubar. O que levava aquele Cabral, lembra dele que foi governador do Rio, a ser um maratonista da roubalheira? Por que eu chamo de maratonista? Porque ele está percorrendo quilômetros que ele já não precisava percorrer só pelo esporte. Então teve uma vez que ele recebeu um pagamento de propina como uma academia. Então levantaram um monte de equipamento de academia e colocaram num galpão para ele e falou, beleza, recebi. Ele não precisava disso. Ele já era multimilionário na roubalheira. Aí começaram a mandar coisas em ouro para ele. O que eu chamo de roubo esporte, ou roubo arte. Que é igual futebol arte, que não precisa ser objetivo, tem que ser bonito. O cara faz o escândalo de corrupção só pra soar legal. Né? Esse aqui vai ser uma pintura. Esse foi o Cabral. Agora, os escândalos do Master não vão nessa linha? A coisa é absurda. Vou contratar o Coldplay pro show da minha namorada. Vou comprar todo mundo pra uma degustação de uísque na Inglaterra com prostitutas ucranianas. E os caras vão. Essa elite não dá pra negar que nós temos que ser cruéis com ela também. Porque eles, volta a colocar, eles tinham escolha. Eles poderiam ser felizes com uma grana séria e honesta que eles recebem, mas eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Hoje, esses caras, e essa é a parte mais desesperadora, esses caras do Centrão já estão se apropriando das áreas onde haverá a exploração de terras raras. Eles já sabem onde tem, eles já estão comprando.
Houve um leilão agora de energia elétrica, que a turma da JBS Friboi, que a turma do BTG levou vantagem. Há um loteamento e um saqueamento do Brasil. É um saque que está rolando. E esses caras estão tocando a usina de carvão aqui, usina termoelétrica aqui no estado de vocês. Vocês sabem quem é o dono dela? Parente de quem? Do Kassab. Por quê? O irmão, ou primo, do Kassab, eu vou ter uma termoelétrica justamente no setor em que o Centrão e o partido Kassab atuam muito. Que coincidência, né? É aquelas coincidências igual mulher de deputado ou de governador que vira ministra de Tribunal de Contas do Estado. Elas têm uma vocação para cuidar da auditoria das contas públicas que é impressionante. Ela casa com um ladrão e depois ela vai auditar as contas. Por que essa vocação? Isso tem que acabar. Esse é o modelo de país em que essa elite porca tem que acabar. E nós estamos abandonados. Eu volto a colocar, não mais em termos eleitorais eu estou falando. Eu estou falando como país. A gente não pode contar com boa parte da elite, com a maioria da elite. A gente não conta com o judiciário. A gente não conta com ninguém na política. Dentre os influenciadores, artistas, praticamente nada. Militares estão ligando para alguma coisa? Qual a preocupação dos militares brasileiros com a tomada do nosso território pelo crime organizado? Nada. Não falam nada. Me lembro, conversando, fui ter uma reunião desses círculos militares no Rio de Janeiro. E aí, para chegar lá, o militar que foi ter uma reunião comigo, ele precisava desviar da favela, porque ele não queria ser assaltado. E aí ele chegou para ele, nossa, não, é sempre um perigo, se o motorista erra o caminho aqui, você cai numa favela, né? Aí eu lembro que a função principal das Forças Armadas do Brasil é zelar pelo território brasileiro. E curioso, né? Mas o salário cai em dia. Ou o super salário cai em dia. A super aposentadoria cai em dia. A aposentadoria antes do tempo cai em dia. Eu não consigo achar isso certo. Ser militar é vocação. Eu vejo a vocação dos policiais, que esses estão botando a cara a tapa e estão arriscando a própria vida enfrentando os bandidos por aí. Eu voltei de outro rio, não do norte, nem agora do sul que eu tô. Eu voltei do Rio de Janeiro, em que não há mais governo estadual, que não há apoio nenhum às polícias na guerra que elas fazem contra o crime organizado, e eles estão lutando meio que assim, como, cara, só restou pra gente lutar porque não tem mais o que fazer. Quando você não tem mais comando, quando você não tem mais nada, esses caras são apenas os últimos heróis da resistência deles. E o Brasil tá virando o país disso, em que quem presta tá meio que assim, cara, eu nem sei mais porque eu tô lutando. Pois bem, nós somos a montagem dessa última resistência. Nós estamos com aqueles policiais do Rio que eu descrevi agora. Nós estamos com aquele empresário que está atrasando a folha de pagamento, mas está ralando para não fechar a empresa dele. Nós somos o estudante da escola pública que quer entrar no vestibular sem cota, porque ele quer ser uma pessoa decente e que não ouve funk, e que eventualmente perdeu a namorada ou nem teve coragem de falar com ela na escola, porque ela estava dando para um vagabundo traficante. Nós somos a menina que é assediada indo para a escola, mas que continua estudando e tendo a vontade de ser uma pessoa séria na vida. Nós somos essas pessoas. E nós vamos não apenas representar elas, nós vamos vingar elas. O que é muito diferente de representar. Porque vingar significa que a visão de mundo delas vai se impor sobre a visão de mundo dos demais. Esse é o nosso projeto. Não sejamos bonzinhos. Sejamos justos, porque quem paga a banda, que são essas pessoas, escolhe a música. E a música será nossa. Se você gostou do vídeo, ajude o canal a crescer. É só deixar o like e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.